mais tarde. O nosso objetivo ao fazer esta tertúlia era falar de uma forma pedagógica sobre a União Europeia. Essencialmente explicar como é que funciona, que competências tem, como é que foi criada, que é importante saber qual é a história, de uma forma sucinta, a história da União, para percebermos como é que chegámos ao ponto a que estamos agora. Nada acontece por acaso, há sempre uma razão para as coisas serem como são. Nós vamos enfocar-nos precisamente na questão funcional, não tanto nas questões políticas, apesar de podermos abordar também essas questões e estamos disponíveis para responder a questões que venham da audiência. E estamos também preparados para responder a questões que tenham a ver com as próprias opções que a IEL tem no contexto das eleições europeias. Mas era importante, como sabem, há muito desconhecimento, um enorme desconhecimento do público em relação ao que é a União Europeia, como funciona, e também um grande desconhecimento, por vezes, dos próprios candidatos em relação a certos temas e de alguns comentadores, que às vezes cometem erros no que estão a dizer. Ainda ontem ouvi o Henrique Burnet, que é um especialista também em questões europeias, acho eu, cometer alguns erros, talvez tivesse distraído, e a confundir o Conselho com o Conselho Europeu, a propósito das ambições do António Costa. Portanto, a ideia então é eu e o Zé Pedro Barros fazemos aqui uma breve apresentação, não muito longa, e depois estamos completamente disponíveis para questões que queiram colocar. Eu, para isso, iria, se calhar, começar aqui por passar uma pequena apresentação. Deixem-me só. Ok, share. É isto mesmo. Share. Muito bem, pronto. Eu começo aqui por fazer uma breve resenha histórica da origem da União, em 4 pontos, simplesmente, para ver como é que chegamos a este ponto. A primeira, o Benelux foi uma comunidade, foi a primeira comunidade económica europeia do pós-guerra, que reuniu 3 países, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Portanto, as três sílabas representam as iniciais de cada um dos países, que criaram uma união aduaneira. Isto foi ainda combinado durante a guerra e entrou em vigor em 48. Uma união aduaneira, de uma forma muito simples, é um espaço de comércio livre, em que os bens podem passar de um país para o outro sem restrições, portanto, sem impostos aduaneiros, sem impostos na fronteira e sem restrições. Nenhum dos países pode restringir a entrada de bens dos outros países que pertencem a esse espaço, essa zona de comércio livre. E, por outro lado, também tem taxas comuns com o mundo exterior, ou seja, para não haver vantagens, para haver uma concorrência perfeita, um comerciante da Bélgica que importe bananas da Colômbia deve pagar exatamente os mesmos impostos que paga um comerciante holandês, porque se ele pagasse menos impostos ao exportar de países terceiros, estaria numa vantagem competitiva. Depois, em 1951, surgiu a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O objetivo desta comunidade era reconciliar a França e a Alemanha, que eram os dois dos principais beligerantes na Europa e inimigos há décadas. Como o carvão e o aço eram necessários para fazer a guerra, houve a opção de criar uma estrutura independente que gerisse a produção do carvão e do aço na Europa. Uma ligação do avião. Alguém tem aqui o... Ok, muito obrigado. Pronto, e então, neste caso, o objetivo da SECA foi reconciliar a França e a Alemanha. A Itália também entrou e entraram também os países do Benelux. Portanto, foram os 6 países que fundaram a SECA. A SECA foi um sucesso. Portanto, o presidente da SECA, o presidente da alta autoridade da SECA foi o Robert Schuman. E como funcionou muito bem, em 1957, os mesmos 6 países resolveram dar um passo em frente e criar uma comunidade económica europeia,
com as chamadas quatro liberdades. Portanto, a ideia foi que houvesse uma união aduaneira entre os 6 países, portanto, os 3 do Benelux, a França, a Alemanha e a Itália, e além disso, essa união aduaneira significa que há uma livre circulação de bens. As 4 liberdades implicam também uma livre circulação de pessoas, no sentido de as pessoas poderem ir trabalhar. Portanto, quando falamos de liberdade de circulação de pessoas, é liberdade de circulação de trabalhadores, que podem ir trabalhar para um outro país sem qualquer restrição. Liberdade de prestação de serviços, que é um bocadinho diferente. Eu, se for um cabeleireiro em Portugal, posso ir prestar serviços à Espanha e voltar. Portanto, estou instalado em Portugal, mas vou à Espanha prestar um serviço. E a liberdade de circulação de capitais, porque isto tudo só funciona se os capitais também fluírem livremente entre os países aderentes e também entre países terceiros. Por último, isto aqui são 4 passos muito rápidos. A ideia foi que a CEE foi fundada pelo Tratado de Roma, e depois, em 1992, houve um outro tratado, o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia. Estes tratados, o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht, são os 2 tratados fundadores. Quando nós falamos em tratados da União Europeia, são estes 2. Porque há muitos outros tratados que simplesmente alteram os tratados fundadores. Por exemplo, o Tratado de Lisboa, que ficou bastante famoso, alterou consideravelmente o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht. Mas quando falamos em tratados da União Europeia, estamos a referir-nos a estes 2. A ideia do Tratado da União Europeia era, para complementar estas 4 liberdades que eu falei há pouco, criar uma série de mecanismos de gestão de interesses mútuos, questões relacionadas com migrações de países terceiros, questões relacionadas com cooperação judicial entre os países. Por exemplo, agora vou dar só um exemplo disparatado, mas havendo o espaço Schengen, eu podia ir a Badajoz, cometer um crime e voltar rapidamente para Portugal. E as autoridades espanholas não podem, obviamente, ultrapassar a fronteira. Portanto, se não houvesse mecanismos de cooperação entre os países, eu ficava, quer dizer, a hipótese, eu teria que sofrer um processo de extradição muito longo. Hoje em dia existe um mandato de captura europeia, basta que o Tribunal Espanhol emita esse mandato, as autoridades portuguesas são obrigadas a capturar-me e entregar-me às autoridades espanholas. Portanto, isto é um exemplo de um mecanismo que surgiu com a União Europeia. Ok, este aqui já falei deste ponto, as 4 liberdades, as chamadas 4 liberdades da CE, liberdade de circulação de bens, pessoas, serviços e capital. E estas 4 liberdades surgiram logo no início com 2 políticas comuns, uma a pedido da França e outra a pedido da Itália. No caso da França, a França pediu a política agrícola comum, que ainda existe hoje, que é a PAC, que foi para proteger os agricultores, em especial os franceses, do impacto do mercado aberto. E os italianos, em especial por causa da Itália do Sul, quiseram o Fundo Social Europeu para reduzir as diferenças de prosperidade entre as várias zonas da Europa. Ok, por acaso não era bem isto que eu queria mostrar agora já, mas tudo bem. O João Pedro Barros já vai falar a seguir da questão das instituições da União Europeia. Eu por acaso tinha aqui um gráfico que tirei por acaso, sem querer, que era para explicar quais são as principais instituições da União. Nós temos, muito resumidamente, temos um governo da União que é a Comissão, que é o governo, isto que fazendo a comparação com as estruturas nacionais. Temos 2 parlamentos, se quisermos, ou 2 câmaras, um bocadinho à semelhança do que têm os países que têm Senado. A maior parte dos países da Europa tem Senado. A Espanha tem Senado, a França tem Senado, a Inglaterra tem Senado, que é a Câmara dos Lordes, que significa que os processos legislativos passam pelas 2 câmaras. A Europa é a mesma coisa. A Europa tem 2 câmaras, que é o Parlamento, podemos dizer que é a Câmara Baixa, e tem o Conselho da União Europeia, portanto, simplificadamente Conselho, que é a Câmara Alta. A Câmara Alta é constituída pelos ministros dos Estados-membros, consoante o assunto que tiver em causa, e a Câmara Baixa é constituída pelos deputados europeus. Este quadro aqui mostra quais são quantos deputados é que cada país vai
vai eleger nas próximas eleições. Portanto, a Alemanha é o que elege mais, 96, e depois estes três pequenos países cá em baixo, Chipre, Luxemburgo e Malta, que só elegem 6. Isto é regressivamente proporcional. Ou seja, mesmo assim, cada um dos 6 deputados de Malta representa muito menos gente do que cada um dos 96 deputados da Alemanha. Portugal elege 21, correspondem a 2,9% do Parlamento Europeu. A extensão do Parlamento Europeu era, nas últimas eleições, era de 750, ou 751, com o Presidente. Depois, com o Brexit, baixou. Houve alguns lugares do Brexit da Inglaterra que foram distribuídos por alguns países, estes números estão a azul claro, e depois, em setembro de 23, o Conselho Europeu decidiu ainda atribuir mais alguns que só estão a amarelo. Portanto, isto é a configuração final dos que vão ser eleitos para o Parlamento Europeu, e serão 720 no total. Ok, nós nos boletins de voto vamos ter partidos nacionais, como sabem, não é? Estes partidos nacionais estão agrupados em partidos europeus. Neste momento há 9 partidos europeus registados. Estes novos partidos europeus, por sua vez, vão agrupar os deputados em grupos no Parlamento Europeu. Neste momento há 6 grupos no Parlamento Europeu. Os grupos são estes, neste momento. Portanto, temos o grupo do Partido Popular Europeu, que é o PPE, que foi criado em 53, tem um peso na legislatura que está a acabar, que é a 9ª, portanto, nós vamos entrar na 10ª legislatura do Parlamento Europeu, tem um peso de 25%. Depois temos os socialistas, SD, que tem um peso de 20%. Já se vê aqui que 25 mais 20 não chega a metade do Parlamento, portanto, nas últimas eleições, estes dois partidos, que tradicionalmente juntos faziam a maioria, portanto, o centro-esquerda e o centro-direita, nas últimas eleições já não faziam, já tinham que entrar com o Renew. O Renew é o grupo a que pertence a IEL, ou antes, os deputados que a IEL eleger vão para o Renew, que representou 14% nas últimas eleições. Depois temos os verdes, que têm o PAN e o LIVRE. Temos o grupo ID, aparentemente com o Chega, parece que o Chega ainda não decidiu a que grupo é que vai pertencer. Temos o grupo dos conservadores e reformistas, que neste momento não tem qualquer partido em português que eleja deputados para este grupo. Não existe qualquer partido português que eleja deputados para este grupo, para já. Portanto, estes conservadores serão, digamos, uma direita um pouco mais moderada, mas muito cética em relação à Europa. Eu já vos vou mostrar aqui um gráfico que define isso melhor. E depois temos no fim o The Left, que é a esquerda mais radical, que recebe os deputados do BE e do PCP. Por aqui vocês podem ver alguma incongruência, que é o facto de, se estes deputados vão todos para os mesmos grupos, portanto BE e PCP, porque é que eles não concorrem em conjunto? Faria sentido que concorressem em conjunto, mas concorrem separadamente porque eles estão mais preocupados com o impacto nacional das eleições do que propriamente com a representação no Parlamento Europeu. Eu, nas últimas eleições, fiz umas contas, já vos vou mostrar quais são os deputados atuais que existem, na legislatura que está a acabar, mas fiz umas contas e se o PSD e o CDS, nas últimas eleições, tivessem ido juntos, tinham roubado um deputado ao PS. Só que, pronto, como eu disse, os partidos estão muito enfocados no impacto interno das eleições e não tanto no próprio Parlamento Europeu. Este é um gráfico que resulta, enfim, das opções que os deputados que os vários partidos vão tomando durante a legislatura, e aqui vemos vemos como é que mais ou menos cada um dos grupos se encaixa. O Renew, dos liberais, é um partido, é o partido mais pró-europeísta, e que faz todo sentido porque a União Europeia é um projeto essencialmente liberal, economicamente liberal, sem qualquer dúvida. Por isso é que, enfim, o PCP, a UDP, o
PSR em 86 não queriam aderir à CE. Depois temos o PPE, também à direita, mas um bocadinho, mais à direita, mas um bocadinho menos pró-UE. Do lado esquerdo temos os socialistas, também são bastante pró-europeístas, mas com opções que podemos considerar mais à esquerda. Os verdes também são europeístas. E depois cá para baixo, da linha para baixo, temos os céticos em relação à União Europeia. Portanto, o ceticismo em relação à União Europeia tem várias variantes. Há quem queira sair da União. Por exemplo, o PCP quer sair da União, agora se calhar já não quer, mas há uns anos quer sair do euro, quer voltar ao escudo, esse tipo de coisas. Os conservadores são céticos em relação à União, não quer dizer que queiram sair, mas querem maior soberania dos Estados, querem reduzir as competências da União. E depois o ID, que é o tal mais radical, esse sim é mesmo contra a ideia da União Europeia. Portanto, se possível, gostaria de voltar a uma soberania dos Estados, ou pelo menos transformar a União por dentro de forma que os Estados fiquem mais soberanos. Isto foi é o Parlamento de saída. Quando eu digo Parlamento de saída, foi porque entretanto houve o Brexit. Portanto, inicialmente eram 751, agora são 705 e, como eu disse há pouco, depois vão ser eleitos 720. Isto é a maneira como estão distribuídos os deputados, mas neste gráfico aqui talvez seja mais interessante, é ver como é que desde 2004 os grupos se foram distribuindo. Portanto, tínhamos aqui o Renew, que é o que nos diz mais respeito, aqui azul claro, tinha 12% na legislatura de 2004-2009, e tem vindo a ganhar, só que nas últimas eleições voltou a perder. Portanto, tinha 12, 11, 9, 14, 10. Peço desculpa, eu estou a falar demais. Isto aqui é só uma previsão. Esta parte dos 10 é o que se prevê de acordo com sondagens europeias. Há vários jornais, o Política, etc., que reúnem várias sondagens feitas localmente, portanto, nacionalmente, e depois isto é o que resulta desse agrupamento. É uma mera sondagem, esta de 28 de abril de 24, mas ainda ontem na Economist, eu fiz aqui uma cópia um bocadinho manhosa da Economist, era o que eles apresentavam como previsão para o resultado das eleições a nível europeu. Portanto, o Renew, assim, isto não se vê bem qual é, mas terá a volta dos 10%, assim, a olho nu. Portanto, talvez um bocadinho menos de 10%, portanto, é em linha com estes valores que estão aqui. Portanto, este é o cenário que provavelmente vai sair das eleições. É um cenário que tem maioria de direita, aliás, tem maioria de direita, indiscutivelmente, não é? Considerando a direita o ID, o Renew e o PPE e o SER, mas de qualquer maneira, em relação aos chamados partidos mais de centro, a maioria tem que ser feita com o Renew. Portanto, o Renew já foi essencial nas últimas eleições para fazer uma maioria e agora é também. Existem algumas movimentações, por exemplo, no sentido de criar uma maioria também incluindo o SER, os conservadores, aos quais pertence o partido da senhora Meloni, em Itália. Portanto, as configurações finais ainda não estão definidas. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que quando os deputados são eleitos para o Parlamento Europeu, tendem a seguir a disciplina dos grupos e não tanto as disciplinas nacionais. Portanto, de alguma maneira, independentemente de cada um deles ser independente, de cada um deles ter uma origem diferente, de pertencer a um partido diferente, a prática tem sido que eles votam em bloco. Portanto, de alguma maneira, as identidades nacionais tendem a diluir-se. Ok, este é um gráfico com a última participação nas eleições. Portugal é um dos que tem menos participação. Participaram 31% dos eleitores. Os partidos com mais participação são a Bélgica e o Luxemburgo, mas esses aqui são países em que o voto é obrigatório. Portanto, digamos só a partir de Malta é que se pode dizer que existe uma vontade de facto de participar nas eleições europeias. Isto é um problema para a Europa toda.
ao nível da União, em média, 50% dos eleitores não quer saber das eleições. Apesar de que nas últimas eleições houve uma ligeira recuperação da participação nas urnas, porque antes destas eleições a média europeia não chegava a 50%. Isto é a atual configuração dos partidos, dos deputados eleitos para o Parlamento Europeu. Portanto, o PSD nas últimas eleições elegeu 6, o CDS 1. Portanto, nós podemos ver aqui por estes números que para eleger um deputado, cerca de 5% chegam para eleger um deputado. Mais coisa, menos coisa. A CDU elegeu 2, com 7,41, portanto, por esta ordem de ideias, para ela eleger 2 deputados bastariam 8%. Isto é um círculo nacional, as contas são um pouco mais fáceis de fazer. Deixa-me ver. Ok, eu aqui se calhar passava aqui a palavra então queres falar um bocadinho sobre as competências da União e sobre as Claro, claro. instituições? Ok, força. Agora tu tens a apresentação Ok, do teu ok, lado, ok, ok. vai passando. Pronto, aí Mais para a temos. frente? Ok, Não, não, então, não, aqui, ok. aqui, aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Esperamos que em breve também possam participar e temos aqui uma tertúlia, que é esse o nosso objetivo. Ahm, Começando aqui com a questão mais jurídica, mais técnica, espero não avançar muito, sou advogado de profissão, tenho alguns problemas nessa parte mais técnica de explicar, sem ser amassador, mas vou tentar fazer o meu melhor. Quanto às competências da União Europeia, ela tem então estas competências exclusivas ou competências próprias, um, e está, como referido, com base no Tratado da União Europeia e com base no Tratado de Funcionamento da União Europeia, são os dois tratados base que instituem as competências da própria União. Ela tem então competência exclusiva, a partilhada, junto com os próprios Estados-membros, e depois toda broad scope de coordenação e complementariedade às ações dos Estados-membros. A União Europeia presente no dia a dia da, da atividade política nacional e, por exemplo, curiosidade, há vários estudos sobre isso. Há quem chega aos 60, 70% da legislação em vigor nos vários Estados-membros ser legislação de base europeia ou europeia propriamente dita. Estudos mais fiáveis, pelo menos 25% da legislação em vigor nos Estados-membros de facto, legislação da União Europeia, para mostrar um bocadinho o peso que a União Europeia tem no exercício das suas competências e a influência que tem no funcionamento dos Estados. Podes passar para o próximo slide, por favor. Aqui, indo um bocadinho mais ao detalhe, desenvolvimento da União, as matérias exclusivamente da União Europeia, é a União Aduaneira, digamos, é o princípio basilar, ou digamos, a parte inicial do nascimento da União Europeia atual tem que ver com a União Aduaneira, que é quando todos os Estados, como o Armando disse, todos os Estados da União Europeia, quando importam bens para fora, ou quando exportam, também têm umas taxas aduaneiras a pagar, modo a criar este mercado interno. O comércio externo também é uma matéria exclusiva da União Europeia. Quando estamos aqui o comércio externo é mesmo também para fora da União Europeia, para países terceiros. Aqui é matérias da concorrência, agricultura, pescas e o euro, mas nesse caso só para os países da União Económica e Monetária. Sendo que não é propriamente uma competência definida ou escrita, mas que acaba por a defesa do mercado interno acaba por ter há um forte envolvimento da UE, como está ali, no ambiente, política regional, mercado interno e outros impostos, do tabaco e questões de crime transfronteiriço,
Um, mas aqui este forte envolvimento é praticamente um domínio quase único, especialmente no mercado interno, onde a maior parte das regras são aplicadas no âmbito do fomentar e defender a construção do mercado interno e a defesa das tais 4 liberdades, conforme o Amando referiu, e a aplicabilidade das mesmas, o que acaba por ter esse forte envolvimento da União Europeia. Onde há menos, mas há uma tendência para aumentar, especialmente agora, não sabemos qual é a questão da defesa. A questão da defesa, de facto, sempre foi colocada em segundo plano, até por questões de ver qual é a relação da União Europeia com a NATO, e isso há daria toda uma outra tertúlia, mas de facto, a nível da defesa, existe também algum fraco envolvimento, mas com tendência a aumentar. O mesmo se diga na política externa. E na fiscalidade, onde realmente tem havido muitos desenvolvimentos, de maior envolvimento da União Europeia na definição dessas políticas. E por fim, depois as questões de educação, habitação, criminalidade e cultura, que estão exclusivamente nos Estados, apesar da União Europeia emitir, por exemplo, muitas recomendações, ainda agora, recentemente, foi emitida uma recomendação aos diversos Estados-membros para tratar da questão que nos é querida na IEL, da educação financeira, e de convidar os Estados-membros a realizar várias ações nesse âmbito. Agora, Armando, ok, aqui. Ainda a estrutura, dava para pôr a estrutura? Não estava aí. Pronto, não faz mal. Dá para ver assim, dá para ver assim. Acho que aqui está. Mano, sim. Estranho esse slide não estar. Mas pronto, aqui era a estrutura da União Europeia. Nós agora, de facto, estamos em eleições para o Parlamento Europeu, sendo que ela depois ainda é constituída, 3 pilares principais: a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, e de certa maneira também o Conselho de Ministros, enquanto Câmara Alta do Parlamento Europeu. E depois aqui o Tribunal de Contas da União Europeia e o Tribunal de Justiça da União Europeia como estrutura institucional. Indo aqui um bocadinho, se calhar agora Ao Parlamento, não é? ao Parlamento. O Parlamento Europeu tem uma série de poderes. Fazendo aqui primeiro uma breve introdução, ele tem estes poderes de base orçamental, não é? Aprova o orçamento da União Europeia, tanto ao nível da receita como a despesa, né, como um todo. Tem este poder legislativo em paridade, eu já irei com mais detalhe aqui em algumas questões. O escrutínio do Executivo, leia-se da Comissão. A Comissão Europeia é, no fundo, o órgão executivo, o governo da União. Fazendo aqui, paralelamente, né, apesar de também ter competências legislativas, tal como o nosso governo também tem. E é ele que, efetivamente, é a partir do Parlamento Europeu que é nomeado e demitido o Executivo. Se me permitem aqui acrescentar, ele também tem, o Parlamento Europeu, em mais detalhe, tem competências também de natureza que eles chamam de constitucionais e de ratificação, nomeadamente celebração de qualquer tratado de adesão do novo Estado-membro, que é uma situação que agora se irá colocar neste mandato. Será um dos grandes focos deste mandato, será o potencial alargamento da União Europeia, que coloca sempre inúmeros desafios, desde logo ao nível orçamental e ao nível das políticas de coesão. Diga sempre que depois Portugal vai perder fundos europeus, com certeza que perderás, é por isso que está na União Europeia, por isso que ela é alargada, é para haver a distribuição, e Portugal já está há muitos anos e já recebeu muitos fundos, poderia tê-los utilizado melhor.
infelizmente não fez, mas agora tem que se preparar para ter outro tipo de abordagem e ser solidário também com os novos Estados-membros que vão entrar. Sendo que, especialmente, temos aqui o problema da Ucrânia, que será o Estado-membro a entrar com muitas especificidades e uma necessidade de aplicação de fundos brutal, se me permitem. Depois, o próprio Parlamento Europeu, desde o Tratado de Lisboa, também tem o poder de tomar a iniciativa de rever os tratados. E em última análise até é convocar uma convenção europeia para esse efeito. É uma coisa que nunca... É um poder novo no Parlamento Europeu, que ainda não foi utilizado, apesar de haver alguns indícios ou alguns pedidos do Parlamento Europeu que efetivamente se deveria avançar para uma revisão do tratado, em especial naquilo que toca à revisão do processo legislativo da União Europeia, que, só aqui para dar um pequeno enquadramento, o Parlamento Europeu não é propriamente o órgão que tem iniciativa legislativa. Há aqui uma questão de alguma legitimidade democrática um bocadinho indireta, porque quem tem a competência da iniciativa legislativa é a Comissão Europeia. Como sabe, a Comissão Europeia é composta por, em princípio, 27 comissários, sendo um por cada Estado-membro. Essa é a regra normal, apesar de poder ser diferente. E quem tem a iniciativa verdadeiramente é a Comissão, e o Parlamento não tem uma iniciativa originária. O Parlamento faz a legislação consoante o pedido da Comissão ou do Conselho, e há aqui toda uma construção bastante complexa, que não vou estar a amassar com isso, sobre a maneira como cada órgão se articula entre Comissão e Conselho Europeu, compostos pelos governos dos Estados-membros, não é? Temos o Conselho com os governos dos Estados-membros, a Comissão com os comissários, como uma espécie de governo eleito pelo Parlamento Europeu, com esse poder legislativo, e depois o próprio Parlamento Europeu. Ou seja, dos três, quem tem menos poder, entre aspas, poder-se-á dizer desta maneira, é o Parlamento Europeu, o que ao longo dos anos foi muito discutido como um problema de legitimidade democrática da União Europeia, que o único órgão que é eleito diretamente pelos cidadãos, o Parlamento Europeu, era o órgão que menos poder tinha na União Europeia, estando o foco no Conselho e na Comissão. E há aqui algumas ideias e é uma coisa que é altamente discutível, eu considero que podemos falar melhor sobre isso. Passando então, se calhar aqui para o próximo slide. Não sei se valerá a pena, vi lá se... Sim, aqui só muito rapidamente, só para vos explicar também um bocadinho a parte jurídica, mais técnica. A União Europeia funciona porque existe uma coisa chamada primado da União Europeia, ou seja, significa que o direito da União Europeia tem prevalência, tem um primado sobre o direito nacional. Ou seja, se houver alguma norma de direito nacional que vá contra o direito europeu, essa norma não é válida. Essa lei Apesar disso não está nos tratados, em rigor, que isso é controverso. é bem Essa parte, controverso. mas o Tribunal da Justiça entende que sim, mas... Sim, e conseguem fundamentar nos tratados, não de modo direto, mas de modo indireto, pela própria natureza, para dar assim toda uma construção, mas é comumente aceito. E então nós, nos tribunais nacionais, podemos ter, e acontece muitas vezes, fiz algumas situações dessas, em que temos que há uma lei nacional em que se invoca que ela viola qualquer coisa do direito europeu, e então vai para o Tribunal de Justiça da União Europeia para ser dirimido, para ver se existe então conformidade ou não. Mas voltando aqui, temos as fontes de direito primário, os tratados, sendo que a Carta Europeia dos Direitos do Homem também foi equiparada a tratado e diretamente aplicável a todos os cidadãos e impecável em tribunal. E depois temos então os atos legislativos secundários, que aqueles, como lhe disse, emanados da Comissão, com a participação do Parlamento. O processo legislativo europeu é 100 vezes mais complexo do que o nosso, cá da Assembleia da República, em que há uma proposta, vai à especialidade e depois há uma votação final global. Não, aqui há várias camadas. Há primeiras leituras, segundas leituras, depois vai para da Comissão, vai para o Conselho. Há ali uma intercomunicação muito grande para depois chegar só ao produto final.
Mas pronto, há atos que nós conhecemos, toda a gente conhece, por exemplo, o Regulamento de Proteção de Dados. É um regulamento da União Europeia, é uma fonte de direito da União Europeia, é diretamente aplicável a todos os Estados, é igual para todos os Estados, sem prejuízo de haver depois algumas adaptações que os Estados podem e devem fazer para tornar aquilo mais praticável. Mas o regulamento, por definição, é obrigatório para todos os Estados e nenhuma lei dos Estados pode violar um regulamento. O mesmo se diga também quanto às diretivas. As diretivas já são um bocadinho diferentes. As diretivas são instrumentos normativos emitidos pela União Europeia, estabelecem um quadro legislativo em que depois os Estados têm que fazer o que eles chamam de transposição, ou seja, têm que fazer uma lei nacional que transponha para o seu direito interno essas regras, podendo ter alguma plasticidade na, na, na sua adaptação. Por exemplo, o IVA. O IVA é um imposto juridicamente europeu, apesar de ser uma receita do Estado, mas o IVA é uma diretiva, existe a diretiva do IVA, que estabelece o quadro comum do IVA a todos os países, e depois cada um faz adaptações nas transposições que faz, que são os bens que estão a taxas reduzidas, às taxas intermédias, tem essa capacidade. Passando ao próximo slide, se calhar para não ser mais que a parte jurídica, só aqui uma nota relativamente ao financiamento. A União Europeia não tem os seus impostos próprios. O IVA é um imposto juridicamente europeu, mas não há um imposto cuja receita seja da União Europeia, sem prejuízo de ter uma parte que lhe é alocada, mas é uma pequena parte, não é por definição um imposto cobrado pela União Europeia, ou receita da União Europeia nesse sentido. Pronto, tem esta regra de que a União Europeia não pode recorrer a dívidas para cobrir as suas despesas regulares, sendo que tivemos agora aqui alguns entorces e algumas esticar algumas normas para conseguir emitir, por exemplo, dívida pública europeia e ter essa construção um bocadinho. Os eurobonds. Os eurobonds, primeiro dizia-se que não se podia, depois já se pode, mas só de certas determinadas circunstâncias, sem mudar os tratados. É duvidoso, mas ainda bem que o fizeram, porque realmente é o próximo passo, se calhar, ter isso institucionalizado e daí, mais uma vez, a necessidade, talvez, de rever os tratados. E até a parte do euro, porque isso também terá ligado à estrutura do euro, porque aqui nós não vamos entrar aqui nisto, mas temos, no fundo, duas Uniões Europeias. Temos a União Europeia que tem o euro, temos os que não estão no euro, e há um manancial de regras e de estruturas que às vezes são um bocadinho diferentes por estar no euro, que fazem aqui algumas questões diferentes, nomeadamente essa da emissão de dívida comum na zona euro. Por fim, estas principais fontes de financiamento, as tais taxas aduaneiras, a tal união aduaneira, das importações, as taxas pagas, efetivamente, fontes de financiamento para a União Europeia, as tais contribuições dos Estados-membros com o IVA, e por fim, o grande, maior fonte de receita da União Europeia, que é as transferências dos Estados-membros diretamente para o orçamento da União Europeia, com base no seu rendimento nacional bruto. Posso adiantar que está aqui a distribuição, 72% efetivamente é as transferências postas dos Estados, as contribuições com a IVA correspondem a 12% e as taxas correspondem a 14%, sendo que também se fala de criar-se um imposto, por exemplo, para transações financeiras a nível europeu, terá sido uma receita da União, e no âmbito do mercado interno de capitais, ou outras iniciativas que podem surgir. Aqui a relação tributária, como vimos há pouco, as competências tributárias estão nos Estados, há o princípio de subsidiariedade e proporcionalidade. A União Europeia só legisla naquilo que é competência exclusiva dela ou em tudo aquilo que puder legislar, mas sempre neste princípio de que as coisas devem ser resolvidas no âmbito dos Estados-membros e não na própria, no seio da União, e só em certas determinadas circunstâncias é que deve ser a União Europeia a fazê-lo. Dar agora um exemplo, como devem, pode ter conhecimento, há agora uma iniciativa da OCDE
que Globo 2, tem a ver com a tributação mínima de 15% para as multinacionais, que é um instrumento para ter tributação de multinacionais e para evitar a erosão da base tributária e a alteração que eles andavam a fazer de pôr tudo nos paraísos fiscais e não pagar impostos em lugar nenhum no mundo. Pronto, temos este 15% e é uma iniciativa do âmbito da OCDE, mas a União Europeia, porque é um mercado comum, porque há as 4 liberdades, tem que ter umas regras comuns e gerais para aplicar isto. Então, vem a União Europeia e faz a legislação, uma diretiva para a aplicação deste tributação mínima de 15%, cria uma série de regras extremamente complexas, e teria várias horas para sequer falar sobre isso, e não é aqui o caso. Nem teria capacidade neste momento para o fazer, porque realmente é muito complexo aquilo e eu só percebi ainda uma parte. Eu sou fiscalista, por isso, fazendo aqui o mais sincero possível. E lançando aqui um bocadinho o mote também, foi algo que a IAL também já falou nesta campanha, efetivamente exigir um excesso de regulação da União Europeia, muito minuciosa, muito extensa, muito complexa, e de haver alguma necessidade de haver alguma simplificação, desburocratização, e de olhar para o enquadramento jurídico europeu de outra maneira, porque ele de facto tem uma influência muito forte nas nossas vidas, na maneira como o governo atua, e isso não há tanto essa percepção pública, se calhar podíamos, se houvesse essa percepção pública maior, se calhar havia mais pessoas a ir votar, reconheceriam que efetivamente era importante efetivamente a eleição para o Parlamento Europeu e tendencialmente cada vez será mais importante a eleição para o Parlamento Europeu, conforme ele também for ganhando mais poderes e conforme a União tiver maior legitimidade democrática. E pronto, e agora deixávamos aqui abrir à discussão depois desta extensa Sim, Zé, exposição. deixa-me só, antes de tirar aqui a apresentação, havia aqui 2 perguntas já, a segunda era de João No Graça, chat, ainda não vi. no chat havia aqui de João Graça, e se calhar ia só aproveitar. Sim, em relação à câmara alta e câmara baixa, eu vou aproveitar só, antes de tirar isto, para mostrar então este quadrozinho. Eu fiz isto para comparar a estrutura de uma maneira um bocado rude, tem que ser sempre rude, não é? mas ajuda a perceber a estrutura da União Europeia com os governos nacionais. Portanto, já vimos que a Comissão Europeia é o governo da União, não é? A Comissão Europeia, neste momento, é nomeada depois das eleições para o Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu tem um papel importante tem que aprovar o governo como um todo. Isto aqui depois é um processo um bocadinho complexo, também tem algum paralelismo com o sistema português. No sistema português o que é que acontece? Há eleições para o Parlamento Nacional, para a Assembleia da República, e o que diz a Constituição é que o Presidente da República deve ter em conta os resultados das eleições quando convida alguém para formar governo. Aqui é a mesma coisa, o Conselho Europeu deve ter em conta, é o que está nos tratados, o resultado das eleições para o Parlamento Europeu para convidar alguém para ser o Presidente da Comissão Europeia. Pronto. Mas o Conselho Europeu, que é como se fosse o chefe de Estado, é a reunião dos chefes de Estado, que é o que está aqui, chefe de Estado ou chefes de governo, consoante o tipo de... Por acaso aqui devia estar chefes de governo também, porque o chefe de Estado é só quando, por exemplo, no caso francês, o Macron tem poderes executivos, nos outros casos o Conselho Europeu é formado pelos primeiros ministros. Portanto, digamos, o Marcelo Rebelo de Sousa não está no Conselho Europeu. Estão os primeiros ministros e os presidentes que tenham funções executivas. Pronto. Mas os chefes de Estado e os primeiros ministros propõem um nome para Presidente da Comissão Europeia que depois tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu. E depois todos os comissários também têm que ser aprovados pelo Parlamento Europeu. Portanto, o Parlamento Europeu tem aqui um forte papel na determinação da composição da Comissão Europeia. Mas agora, em relação à questão do João Graça, o que é que se passa? Há 2 maneiras essenciais da União Europeia fazer legislação. Uma é uma maneira intergovernamental. São casos em que só o Conselho de Ministros, portanto, eu chamo-lhe aqui Conselho de Ministros
o nome oficial é Conselho da União Europeia, é um bocadinho confuso, não é? Há o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. Normalmente fala só em Conselho e Conselho Europeu, portanto, são coisas diferentes. Este conselho, só o Conselho de Ministros, pode emitir, em alguns casos, legislação. É um método intergovernamental no sentido de que estão lá os ministros de todos os Estados-membros, consoante a matéria. Pode ser o Conselho de Finanças, estão lá os ministros das Finanças, pode ser um Conselho de Negócios Estrangeiros, estão lá os ministros dos Negócios Estrangeiros, e eles têm poder para emitir a legislação. Mas a grande maioria da legislação é emitida de acordo com o processo legislativo ordinário. E o processo legislativo ordinário, como disse o Zé Pedro, nasce sempre da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é que propõe legislação e depois essa legislação tem que ser aprovada pelas duas câmaras. Se uma delas não aprovar, a legislação não passa. Tem que haver aprovação pelas duas câmaras. Portanto, e estão aqui, nesse tipo de legislação, estão em paridade absoluta. No passado não era assim, agora é. Portanto, é até um bocadinho diferente a questão do Senado, os países que têm Senado, os senadores, que são normalmente pessoas mais velhas, podem eventualmente vetar alguma legislação aprovada pelo Parlamento, pela chamada Câmara Baixa. Aqui não, aqui estão em absoluta paridade. Mas eu tinha aqui, desculpem, um outro slide que era engraçado, mas se calhar não vale a pena entrarmos nisso. Isso é a questão de Câmara Baixa e Câmara Alta, é a maneira mais simples de definir os papéis do Parlamento Europeu, que é a Câmara Baixa, e do Conselho de Ministros, que é a chamada Câmara Alta. Normalmente nos países que têm duas câmaras, que a maioria dos países na Europa são chamados Senados. Em relação a outra questão, que já não lembro quem era, que era sobre a questão de não basta somar as percentagens dos partidos que concorrem isoladamente. Sim, não basta, porque nas eleições aplica-se o método D'Hondt. Portanto, quando eu digo que dois partidos coligados que somam os votos e depois, ao aplicar o método D'Hondt, tem mais hipótese de conseguir eleger mais um deputado. Portanto, não é simplesmente uma soma de percentagens, mas é a aplicação do método de D'Hondt. Pronto, não sei se havia mais alguma questão aqui no chat. Há aqui 6. Não, 6, mas alguns não são questões. Pilar 2 eu posso ajudar. O Pilar 2... Qual é o Pilar 2? Isto é aberto, é a questão da tributação das multinacionais, a tributação mínima de 15%. Ok. Pronto, esta é... Sim, força. Não, tinha a ideia que também, não sei se podemos abrir às intervenções de... Sim, claro, podem falar à vontade, sim. Vamos falar. Então, se não se importam, eu queria, sim, claro. eu não percebo nada disto, portanto a minha base não é economia nem jurídico, portanto eu queria fazer-vos uma pergunta e desde já quero-vos agradecer a vossa disponibilidade, perderem aqui o vosso tempo em estarem aqui a explicar e a falarem sobre estes assuntos, é só para a gente ficar mais elucidados. A minha dúvida prende-se com o seguinte: nós estamos a falar de uma união económica e como união económica já temos uma união monetária, já temos uma união aduaneira, mas há aqui um pilar que, se não existir, vai distorcer o mercado como por ele não existir, que é a questão da união fiscal. Porque se cada país utiliza variáveis independentes para os seus impostos, tanto está a fazer com concorrência, até poderá ser considerada desleal em relação a outros, como nós podemos ver, em que há empresas que vão para outros países da União Europeia porque têm impostos muito mais baratos, muito melhores do que cá em Portugal. Há alguma razão fundamental, sem ser uma questão política de nacionalismos, para que não haja uma união fiscal na União Europeia? Obrigado. Eu diria que não. Queres responder, Zé? Mas eu diria, pronto. Também, eu já respondo, podes falar. Não, eu ia só, basicamente, às vezes isto é um pouco confuso, é importante definir, em primeiro lugar, recordar que a União tem competências bem definidas. Ou seja, há zonas cinzentas, mas a ideia de que os Estados, quando aderem à União Europeia, prescindem de certos poderes a favor da União.
entregam-lhes algumas competências. Mas tudo o que não é entregue à União mantém-se na esfera dos Estados. E às vezes há algumas confusões nos debates em que acha-se que a União pode fazer tudo e não pode, não é? Não pode fazer, por exemplo, questões de habitação, mantém-se na competência exclusiva dos Estados-membros. Portanto, a União não pode interferir nessa matéria. A regra geral é de quanto mais os temas forem caros à soberania dos Estados, mais os Estados tendem a ficar com eles. Questões de defesa, os Estados não prescindem de tomar decisões em relação a questões de defesa. E a fiscalidade é um desses temas. A fiscalidade é muito associada à soberania. Portanto, os Estados acham que se perderem competência fiscal, perdem soberania. Isto é uma discussão, há quem defenda que deve ser assim, para haver uma competitividade fiscal, portanto, cada Estado é que deve ter a competência para baixar impostos para atrair investimento, não é? Para atrair empresas. Há quem entenda que não, que é, quer dizer, em economia costuma-se dizer que a União, a questão monetária e a questão fiscal são duas faces da mesma moeda. Portanto, se os Estados da União Económica e Monetária, portanto, aqueles que têm o euro, prescindiram da política monetária, já não têm política monetária, portanto, é só o BCE que pode emitir moeda, é só o BCE que pode mexer nas taxas de juros, portanto, o Banco de Portugal não pode fazer nada disso. Talvez a fiscalidade também devesse ser uma competência da União, pronto, mas é uma questão discutível. Zé, se quiseres. Eu pessoalmente não sou federalista, posso desde já adiantar que não sou federalista. Ahm, Sou europeísta, mas não federalista. Muitas vezes há confusão dos dois termos. Não sou um eurocético, sou europeísta e não é. Isto para dizer o quê? Que a fiscalidade é o último reduto que temos de soberania, somente a nível financeiro, não é? A política cambial foi entregue ao BCE, a política monetária foi entregue ao BCE e à União Europeia. Temos a política fiscal, que no fundo é aquilo que os Estados têm para financiar as suas escolhas políticas do dia a dia. E quem controla o orçamento, no fundo, vai controlar a despesa, vai controlar aquilo que o Estado fornece, bens e serviços, saúde, educação, o que seja. Por isso, numa ótica prática e de mercado comum e puramente económica, facilitaria imenso. Facilitaria imenso. As empresas saberem que pagam os mesmos impostos em todo lado. E que as regras seriam iguais e isso, obviamente, teria um ganho de eficiência. O problema é que era perder totalmente a soberania e transformar-nos-íamos tecnicamente numa federação, para o qual não existe estrutura institucional, porque a União Europeia não está com uma estrutura desenhada para ser uma federação. Espero que nunca esteja, mas a estar, não é com certeza com esta arquitetura, e teria que haver muito mais relevância do Parlamento Europeu. E, por exemplo, uma federação é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm diversos estados, têm poderes tributários específicos, apesar de tudo. Depois tens a nível federal. O Brasil também é uma federação, apesar de ser uma federação mais centralizada, quase um governo central com a Espanha quase caminha para um tipo de federação, mas a real da parte fiscal em Espanha é tudo igual, com raras e honradas exceções a nível local. Ou seja, A isto é tudo Alemanha é uma uma questão federação. A A Alemanha é uma Alemanha é uma federação. federação, exatamente. A Alemanha é uma federação. E nas federações, por norma, o poder tributário está na entidade federal e não na Mas, entidade já agora, Zé, mas como é local. que então entra aqui, uma vez que é a soberania dos Estados, como é que entra a questão da taxa mínima para as multinacionais? Por exemplo, a taxa mínima para as multinacionais ou regras específicas, por exemplo, de
planeamento fiscal abusivo ou agressivo, que existem também diretivas nesse âmbito, entra sempre numa ótica de ao abrigo da competência da construção do mercado comum. Próprio o IVA já é um bocadinho diferente, porque entra também por outras vias, efetivamente é a competência da União. Mas vem do facto que para construir o mercado comum tem que haver regras comuns de funcionamento. E há um certo nível de harmonização a nível fiscal, não é totalmente fora. Mas é sempre, normalmente, essas diretivas são todas ao abrigo da construção do mercado comum, mas nunca têm que ver com taxas. E esta também, apesar de manter o mínimo de 15%, não tem que ver com taxas propriamente ditas. Não estabelece quais é que são as taxas de IRC, não estabelece como é que os Estados fazem certos determinados cálculos ou gerem a receita. Ela simplesmente... E é um acordo macro, ou seja, não é só no âmbito da União Europeia, isto é um acordo com outros países da OCDE, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, por exemplo, e são muitos países que entraram aderiram a esta iniciativa da OCDE, e depois os países terceiros também aderem, ou seja, esta perspectiva vai ser um bocado global. O que esta diretiva, por exemplo, do Pilar 2 vem fazer é que dentro da União Europeia, ao menos as multinacionais têm um conjunto de regras semelhantes. Porque no âmbito da OCDE, o que vai acontecer é que cada país vai aplicar isso de maneiras diferentes. E cada Estado, e as empresas depois têm que lidar com isto de maneiras diferentes em cada Estado por causa das diferenças regulativas. E a União Europeia simplesmente diz, não, por causa do mercado comum, nós temos de ter um conjunto de regras comuns para que as empresas que lidem com a União Europeia saibam como é que lidam em toda a União Europeia, para ver essa uniformização ou harmonização. Aqui não há provavelmente uma diretiva, há uma harmonização e não uma uniformização. Mas é sempre ao abrigo do mercado comum, e muitas vezes também questões da concorrência, mas a fundamentação normativa é sempre a norma do mercado comum, apesar de ter outros fundamentos. Aqui o João Graça deu aqui uma... E o Pedro Fernandes também. Deu aqui uma opinião Houve sobre... vários aqui, Exatamente. entretanto. Não Também faz sentido. também podem ligar o micro e Não, falar, se não estou em mas o erro. Graça não tem, não consegue falar. Mas O já Sérgio agora, levantou aqui a o mão. Sérgio levantou a mão. Força, Sérgio. Está a funcionar? O nosso homem... Tá. O nosso Tá, homem do norte. estou a ouvir. Ficámos, foi sem câmara. Agora sim. E agora? Está melhor? Sim. Tá. Isso, o zoom no telemóvel é um bocado estranho. Eu vi a mensagem. Bom, first things first, pá, parabéns pela iniciativa. Faz-nos muita falta pequenas coisas como estas, onde quem tem conhecimento específico sobre determinado tipo de temas pode, de uma maneira relativamente fácil e informal, partilhar com os outros. Portanto, gratidão completa da minha parte. Eu estava aqui com um olho na televisão e outro no telemóvel e não me tinha percebido que tínhamos visto e achei por bem juntar-me e já aprendi coisas hoje. Portanto, muito obrigado. Eu estava a Obrigado. levantar a mão porque eu acho que há aqui um conjunto de... Primeiro, tenho uma dúvida, talvez que me possas esclarecer, José. Esta questão dos 15% de IRC mínimo é só para empresas com valores de faturação superiores a 750 milhões, qualquer coisa assim. Portanto, há um Exato. limite que é só mesmo para as grandes multinacionais. Eu presumo que em Portugal temos 4 empresas que funcionam, que vão passar a ter isto, sendo que nós em Portugal temos taxas de IRC muito superiores. Mas deixa-me só dizer isto. Não é para as empresas nacionais, é para a Google, a Microsoft, a Amazon, pagarem cá 15%. Só posso Mas adicionar para, aqui uma coisa. uma Galp, só para terminar, para ver se A Galp uma poderá Galp, ser, por sim, exemplo, mas talvez para já. trabalhar em Espanha, não sei qual é que é a taxa de IRC em Espanha, mas as receitas que fazem em Espanha pagam imposto em Espanha, correto? E potencialmente bem mais do que os. Outro exemplo, o Pingo Doce, ou o Jerónimo
Martim, que tem negócios na Polónia, não sei qual é a taxa na Polónia, mas teria que pelo menos pagar 15% na Polónia. E uma das coisas de que se acusa as grandes empresas portuguesas é terem as holdings na Holanda e no Luxemburgo para evitar pagar impostos. Por isso não é de todo verdade. As empresas pagam muitos impostos em Portugal e depois a holding, em determinado tipo de situações, é colocada ou é sediada num país europeu com uma situação fiscal mais privilegiada. Se eu bem percebo, parte do sucesso da Irlanda tem a ver com o facto das Googles e das Amazons irem para lá com as holdings europeias, de forma a que, em vez de pagarem os 20% ou os 30% que pagariam em Portugal, pagam os 12,5% que pagavam. É esta a ideia que eu tenho e estou só a tentar clarificar se não Certo, certo. estou enganado nisso. É correto? Sim, nos Posso termos dar aqui gerais, sim, uma mas opinião Pedro dele? Jorge acrescenta, porque eu sei que ele conhece esta matéria e poderás também acrescentar algo, mas também já comento. Boa noite a todos. Eu de facto tenho acompanhado este tema já desde 2022 e Não inclusivamente ouvi nada. até cheguei a reunir com o grupo parlamentar quando isto estava em discussão para ajudá-los a fazer umas perguntas ao Fernando Medina na altura para ver se ele escorregava. Porque uma das justificações que o Medina também na altura falava era que de facto havia poucas empresas abrangidas por isto cá em Portugal e tal, mas isto é importante ter noção que se aplica ao nível dos grupos consolidados, ou seja, eu posso ter uma empresa pequena cá em Portugal, mas que se pertencer a um grupo, se pertencer a um Exatamente. grupo, a um grupo que chega ao tal limiar de 750 milhões, já vou também ter obrigações a este respeito. Conseguiram ouvir-me, certo? Sim, 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 sim. Já ouvimos, já ouvimos. Pronto. E Portanto, Portugal neste momento, por acaso, é um país que está atrasado. Nós já vamos ter temas com isto porque é para entrar em vigor este ano e ainda não está transposto. Portanto, nós vamos ter a lei vai ser aprovada com efeitos a 1 de janeiro. Portanto, já vamos ter aqui vai haver já a discussão toda da retroatividade, se vai haver retroatividade ou não. Pois. Portanto, já vai dar tema para os consultores. já. E contencioso tributário também, com certeza. Mas só para acrescentar uma coisa que é, isto veio, eu lembro-me que começou quando eu estava a tirar o mestrado em fiscal, foi quando surgiu o chamado relatório BEPS na OCDE, o Base Erosion and Profit Shifting, e já lá vão 12 anos. E basicamente tinha que ver com o comportamento das multinacionais e das multinacionais basicamente conseguirem não pagar impostos de salário nenhum por recorrerem a diversos mecanismos. Sendo que havia um, por exemplo, da curiosidade, havia um, curiosamente chamava-se o Double Irish Dutch Sandwich, que era um esquema com a Google entre a utilização da Irlanda e da Holanda, com estruturações entre empresas nessas ambas as jurisdições, para no fundo fazer uma espécie de triangulações e que eles não pagavam o IRC da Holanda, mas também não pagavam os 12,5 da Irlanda, ou seja, não pagavam bola, conseguiam não pagar nada. Nem nos países onde efetivamente recebiam dinheiro, né? Porque eles prestavam serviços e recebiam dinheiro de todos os países europeus, utilizadores em todos os países europeus, e depois aquilo era imputado a essas empresas e eles ainda faziam essa mistura e depois não pagavam nada. E isto aqui foi um desenvolvimento de muito mais de uma década que levou à criação então deste Globe 2, Pilar 2, é o Pilar 2 da OCDE, em bom rigor. O pilar 1 mais a nível de informações, se não estou em erro, não interessa. E pilar 2 a nível de tributação, para efetivamente existir uma tributação que esteja mais ligada ao local onde o rendimento é gerado. Ou seja, a ideia é que as empresas têm que pagar impostos no sítio onde efetivamente há utilizadores a pagar compras da Amazon, onde há utilizadores a adquirir o software da Microsoft,
onde há pessoas a adquirir software da Google e a utilizar serviços da Google. A ótica é que estas empresas acabam por ser tributadas no estado da residência, muitas vezes é a Irlanda, por exemplo, estão lá muitas dessas, e não pagam nada nos outros países. A ideia é conseguir ter uma divisão em que elas pagam o mínimo 15% em cada país. Em cada país, 15% do rendimento que lá fazem. Ou seja, isto, em bom rigor, esta Globo 2, esta diretiva, vem instituir um regime de tributação paralelo ao IRC, em que é um modo completamente diferente de calcular, é um modo completamente diferente de estruturar e fazem aquela contabilidade toda e veem se aquela empresa estiver acima ou abaixo, então vai ter que cobrir essa diferença. É ultra complexo, complexo até demais, acho que eles complicaram em excesso e que vai criar uma série de problemas, uma série de burocracias, mais uma densidade de complicações e, pronto, e ainda bem que a União Europeia tivesse a iniciativa de fazer com que, ao menos, as regras disto fossem basicamente uniformes dentro da União. Porque imagina o que é. Se as regras fossem diferentes em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, cada país tinha o seu conjunto de regras. Isto então tornava-se completamente insustentável no âmbito da União Europeia e aí cria muitos problemas. Já que temos que ter isto, porque é uma coisa global que se está a gerar, ao menos que dentro da União Europeia as regras sejam comuns. Ok. Entretanto, há Por aqui uma isso, questão do. Assim, sim, não sei se força. o Sérgio tinha mais alguma coisa. Não, eu acho, pronto, a questão da fiscalidade, como todos imaginam e sabem, é altamente empolgante. Não é? Qualquer pessoa que queira discutir a União Europeia tem que falar de a fiscalidade é assim um daqueles temas sexy que toda a gente gosta. Estou a brincar. O que eu acho que é interessante, para além disso, é nós começarmos a pensar no. Porque há, de facto, aqui um conjunto de temas que são importantes entender. Tudo que tem a ver com o aprofundamento da União tem a ver com, por exemplo, falarmos na campanha, e o João já falou nisso 2 ou 3 vezes que eu tenho dito, na questão da liberalização do mercado de capitais. Falámos das 4 liberdades, a liberdade de circulação de capitais é uma delas, mas, tanto quanto eu entendo, ainda tem um conjunto muito grande de limitações e falta fazer um trabalho nesta área para que, de facto, a União Europeia se possa posicionar do ponto de vista competitivo com o bloco americano e, eventualmente, com o chinês, se tivermos que pensar nestes 3 grandes blocos, ou até como a Mercosul, que eu penso que está muitíssimo atrasada, não tem nada a ver com o bloco económico, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia. A questão da defesa parece-me absolutamente fundamental. Nós, durante demasiado tempo, que foi cidadania, abdicámos de. Usamos o Tratado da União Europeia, usamos o Tratado da NATO como guarda-chuva com os americanos, o perigo de entrar um Trump de volta e destruir esse guarda-chuva grande. A guerra na Ucrânia abriu os olhos, parece-me, muito boa gente, e, portanto, há toda uma discussão que é preciso fazer à volta dessas questões da defesa. Um tema emergente em Portugal, todas as questões que têm a ver com fronteiras externas da União Europeia. E o que é que acontece? É quem migra para dentro da União Europeia através de um país como Portugal e depois passa a poder circular livremente dentro do Estado Schengen. Isto claramente, com o crescimento da direita populista, vai ser um tema que vai estar em cima da agenda nos próximos 5 anos. Portanto, para isto, eu penso que não há ainda, na estrutura da União Europeia, para além daquilo que já funciona, nomeadamente nos tratados, uma resposta concreta. Portanto, mais do que pedirmos aos especialistas que
que apresentaram isto, a vossa opinião, se calhar abrir a discussão às outras pessoas. Isto são os grandes temas que eu vejo na União Europeia nos próximos anos. E provavelmente eu me esqueci de um outro, mas é o que me vem à cabeça nesta altura. Há o tema da defesa também, que é aqui levantado pelo Pedro Bugarim. Sim. E eu, se calhar, aqui... Só- Sim, força, desculpa. Antes de passar, só queria responder a duas coisas que estavam aqui sobre fiscalidade, depois encerramos o tema. O Pedro Fernandes pergunta: tinha ideia que, apesar de não propor legislação, o Parlamento e o Conselho propõem tópicos sobre os quais querem ver a legislação, certo? Sim. É um facto. É uma influência Podem, política, digamos assim. mas não têm o poder de iniciar um procedimento legislativo. Podem pedir que isso seja feito, mas a Comissão poderá atender ou não atender, e é uma mera recomendação a um pedido, e a própria Comissão logo decide. E depois o João Graça diz: competitividade fiscal é fundamental para garantir a eficiência da despesa pública. É um facto, a competitividade fiscal é relevante também nessa ótica da eficiência da despesa pública, e que de certo modo já está limitado pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, se limita ao déficit, se limita de certa maneira a fiscalidade e o tipo de receita que temos de ter para o tipo de despesa que temos de ter e afins. E pronto, era só dar esta nota, mas passar então para seguir à defesa. Armando, obrigado, desculpa. Sim, estava aqui, o Pedro Bugarim estava a perguntar o que existe hoje e o que se pretende construir. Pronto, eu se calhar aqui, vou só recorrer aqui a um gráficozinho só, que se calhar ajuda a explicar o tema. Aqui em baixo o share, que é Parece este. ser um tema relevante, Armando, porque, enfim, apesar de Sim, tudo, claro que sim, está na claro que ordem sim. do dia. Sim. E eu, na verdade, conheço mal aquilo que são as competências atuais da União Pronto, Europeia era nesta isso. É por isso é que matéria. eu ia, desculpem lá, não era este, é por isso é que eu ia mostrar só este quadro. Peço desculpas, tem aqui muita coisa, é este. Sorry, é este, ok. Este aqui, pronto. Esta história dos 3 pilares, que já não existe hoje, mas é importante recordar, surgiram quando nasceu a União Europeia, no Tratado de Maastricht. Portanto, o Tratado de Maastricht, que é o Tratado da União Europeia, não mudou de nome, enquanto que o Tratado da CE mudou várias vezes de nome, agora chama-se Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, este aqui não mudou de nome. E na altura a União Europeia englobava, por um lado, os tratados que já existiam, que era o Tratado da Comunidade Europeia, que mudou de nome nesta altura, chamava-se CE, o Euratom, que é o Tratado sobre a Energia Atómica, e a SECA, de que falámos no início, que já caducou, porque a SECA tinha a duração de 50 anos, 50 anos já passaram em 2002, portanto caducou. E isto aqui, estes tratados, as questões que estes tratados abrangiam tinham toda a jurisdição, estavam todas sob a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia, ou seja, se imaginemos que o Parlamento Europeu ou a Comissão emitiam legislação que contrariasse os tratados, o Tribunal tinha poder para anular esses atos se não fossem feitos de acordo com as regras. Pronto, isto é um exemplo. Mas depois, na altura, o Tratado de Maastricht criou mais 2 pilares, que eram zonas em que não havia jurisdição do Tribunal de Justiça, mas havia um compromisso de cooperação entre as partes, que era a parte da política externa e de segurança comum e a cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos. Eram áreas de que os Estados não queriam prescindir. Com o Tratado de Lisboa, esta estrutura desapareceu, portanto, esta parte da Justiça e dos Assuntos Internos passou aqui para o lado dos tratados, digamos assim. O Tribunal de Justiça já tem jurisdição sobre esta matéria. Esta parte da política externa e de segurança comum é a única que se mantém fora da jurisdição do Tribunal de Justiça. Porquê? Porque esta política é definida exclusivamente pelo Conselho Europeu e pelo Conselho. Portanto, o Conselho Europeu, recordando, é o que tem os chefes de governo e o Conselho é o que tem os ministros, decidindo por unanimidade. Ou seja, é essencialmente uma decisão intergovernamental. Se houver qualquer questão para decidir neste âmbito, tem que haver unanimidade de todos os Estados-membros. E dentro da PESC, integrada na PESC, há a chamada política comum
de Segurança e de Defesa, que prevê, por um lado, a criação, eu já posso tirar isto, não é preciso, stop share, prevê a criação de um exército europeu, a eventual criação de um exército europeu. Isso precisava de unanimidade do Conselho Europeu, portanto, mais uma vez, 27 membros teriam que decidir avançar para um Conselho Europeu. E também há outras questões que já estão na prática no terreno, mas que estão também no âmbito desta política comum de segurança e de defesa, mas que também implicam unanimidade, que é os Estados-membros contribuírem com meios financeiros, com materiais e com meios humanos para missões comuns em certas zonas. Basicamente é para dotar a União de capacidade operacional e missões fora do espaço da União para manutenção da paz, prevenção de conflitos, enfim, temas normalmente em que a ONU também se envolve. Essas tarefas são sempre levadas a cabo recorrendo aos meios de cada Estado-membro. Portanto, não é um Estado, não é um exército europeu. Agora, em relação à questão do exército europeu, será criado ou não? Eu penso que não. Para já porque existe já uma grande pressão dos Estados Unidos para aumentar a despesa com a NATO. Enfim, nem todos os países da União fazem parte da NATO, há um ou outro que não fazem, agora não sei de cor quais são, mas há a pressão para que os países apliquem 2% do PIB na NATO. E por outro lado, penso que há um receio de que se houvesse a criação de um exército europeu, a NATO e os Estados Unidos em especial se desinteressassem ainda mais da Europa. Já tem um exército próprio, nós escusamos de desenvolver tanto nas questões da defesa europeia, não é? E penso que a ideia era um passo excessivamente grande, penso eu, para a Europa. Está previsto nos tratados, portanto, se o Conselho Europeu chegasse e por unanimidade decidisse isto, podia-se avançar, mas Não, é muito concordo. difícil que 27 países, portanto 27 chefes de Estado e de governo cheguem a acordo, vamos criar um exército europeu com todas as consequências que isso tem do ponto de vista orçamental para os Estados-membros, não é? Portanto, este é Eu queria só Sim. dizer-vos que, por exemplo, já a NATO, todas as decisões que tomam é por unanimidade. Portanto, o conceito da unanimidade não vai ser exclusivo da União Europeia para a defesa. A NATO já, desde o seu início, todas as decisões são tomadas por unanimidade. O que isso origina também muitos problemas na tomada de decisões, como podem perceber, por exemplo, naquelas questões que existem ali entre a Grécia e a Turquia, aquilo são autênticos vetos de qualquer decisão. Se já é difícil, ou não acredito que nós consigamos ter impostos comuns na União Europeia, não tenham dúvidas que vai ser muito mais impossível termos um exército comum na Europa. Eu acho que a Europa vai tentar, neste momento, está a tentar que a indústria se comece cada vez mais a aglutinar, porque nós não podemos ter tantos construtores, por exemplo, de armamento, um em cada país, e cada país faz a defesa da sua indústria. Quando competimos com países como os Estados Unidos, que têm 2 ou 3 grandes construtores e que são o gigante que eles são. Portanto, era só fazer estes comentários em relação à defesa. Mas gostava de aproveitar só para vos colocar uma questão. Se confirmar, dentro daquilo que é o contexto atual, que é de grande incerteza, apesar de tudo, mas há muitos, enfim, pensadores destas matérias que colocam a questão de amanhã um resultado eleitoral do Partido Republicano dos Estados Unidos da América pode pôr em causa o apoio dos norte-americanos à questão da Ucrânia. Se assim for, a Europa vê-se a braços enquanto União com uma grande crise às suas portas e, portanto, daí a minha pergunta também sobre o que é que consideravam da perspectiva de um exército europeu, porque se os Estados Unidos se colocarem de fora, enfim, a NATO dificilmente consegue responder enquanto instituição. Teriam que ser os países da Europa a fazer uma resposta provavelmente mais direta. Gostava de ouvir a opinião sobre isso. Mas já agora, um bocadinho aqui atrás,
Eu tenho sérias reservas que, nos atuais enquadramentos jurídicos da União Europeia, o Conselho possa deliberar a criação de um Estado, de um exército europeu. O Conselho Europeu. Conselho Europeu, porque que existe no próprio Tratado da União Europeia relativamente à política externa e de segurança, até para dizer a norma base, a competência da União Europeia em matéria de política externa e segurança comum abrange todos os domínios da política externa, bem como todas as questões relativas à segurança da União, incluindo a definição gradual de uma política comum de defesa que poderá conduzir a uma defesa comum. Ou seja, uma definição gradual que poderá conduzir a uma defesa comum. Ou seja, não há propriamente uma legitimidade originária nos tratados para a União Europeia avocar a competência de, no fundo, criar um exército europeu, como que retirando essa soberania aos Estados de organizarem as suas próprias forças armadas e de gerirem os seus orçamentos das forças armadas e o investimento das forças armadas. Ou seja, não há um quadro legislativo da União Europeia que nos permita saltar para aí, a não ser que o Conselho se limite a fazer uma intenção de criar isso. Mas pronto, isso é uma primeira questão. Segunda questão, a NATO é uma organização, mas, como o próprio nome indica, é um tratado. É um tratado como o Tratado da União Europeia também é. Por isso, juridicamente, os Estados contratantes estão abrangidos por uma série de princípios e deveres que todos têm que cumprir. O que impede também os Estados Unidos, de repente, quer dizer, ele pode simplesmente sair do tratado, mas aí o tratado da NATO deixava de ser o tratado da NATO como o conhecemos e passava a ser basicamente o tratado da União Europeia com o Reino Unido, a Turquia e o Canadá. Obviamente, ultra simplificar, mas é um tratado como todos os outros, não é? Mas, Zé Pedro, desculpa-me interromper só a fazer uma pergunta. Eu tenho ideia que existe um artigo na União Europeia semelhante àquilo que existe, ao célebre artigo 5º E quinto. da NATO. Existe algo semelhante nos tratados da União Europeia, ou seja, algo Não, que diz... não Não conheço. não tenho conhecimento disso. Não, Se houver a um nível da país da defesa, União, não. se houver um país da União Europeia que seja militarmente atacado, Exato. ou tem tratados bilaterais com países, ou pertence à NATO, como é óbvio, Uhum. e aí há uma resposta comum dos países da NATO, mas se for atacado e não pertencer à NATO, fica um bocado por si só. E daí, por exemplo, esta situação da guerra da Rússia ter gerado movimento na Suécia e na Finlândia, que historicamente nunca quiseram pertencer à NATO, por razões diversas, e viram que se calhar era melhor porque era a única maneira de garantir que A caso Finlândia é fossem especial, não é? atacadas, a Finlândia em especial, não é? Que já Tem fez a uma guerra. grande fronteira com E os a suecos Rússia e também já foi foram- invadida. já foi A União invadida. Europeia não tem um acordo similar Não, não, não. ao Nós da, temos ao da NATO. a NATO O abrange artigo quase. 5º, o artigo 5º da NATO, que é aquele que origina que se alguém for atacado, Sim. toda a gente tem que ajudar e que só foi utilizado uma vez quando foi o ataque às Torres Gêmeas. Não há similar na Não. União Europeia, porque Mas de isso, qualquer maneira, como disseram, é um bocado da competência de cada Estado. sim, agora só uma nota. Na União Europeia, quem é que não pertence à NATO neste momento? É a Áustria, Chipre, a Irlanda e Malta. Pronto, só estes é que não pertencem à NATO. Sim, neste Ou momento, seja, nenhum deles tem assim um grande interesse geoestratégico para a Rússia, nem faz fronteira, portanto, digamos que a NATO será obrigada a intervir se algum dos países que têm fronteira com a Rússia fosse atacado. Fora da NATO, a Albânia, que é um país candidato à entrada, a Islândia também não, aliás, fora da NATO, não, fora da União Europeia. Países europeus que pertencem à NATO. É a Albânia, a Islândia, a Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Reino Unido, obviamente, e a Turquia. A Turquia não é bem a Europa, mas pronto. Agora, só para dar aqui mais uma nota, por exemplo, no âmbito da política externa e de segurança comum, mas é que são as bases estratégias: diplomacia, ajuda humanitária, cooperação para o desenvolvimento, ação climática, direitos humanos, apoio económico, política comercial. Depois, no âmbito da política comum de defesa, de segurança e defesa,
temos prevenção de conflitos, manutenção de paz, operações conjuntas de desarmamento, aconselhamento militar, ajuda humanitária, estabilização pós-conflito. Ou seja, não está dentro da gênese do que é a política comum de segurança e defesa atual, essa, no fundo, aliança de defesa e de maior integração militar, é tudo muito à base de cooperação na resposta, desenvolvimento de capacidades, proteção. É mais aí no desenvolvimento de capacidades e na inovação. Mas de qualquer maneira, É. aqui a diferença fundamental é que qualquer ação que está prevista nos tratados tem que ter unanimidade, qualquer uma a uma, ou seja, não há aqui mecanismos sim, automáticos, claro. não é? Se amanhã, sim. ok, houvesse necessidade de uma intervenção de paz em qualquer sítio, tem que haver unanimidade dos Estados-membros. Portanto, basicamente a Europa não está preparada para a defesa. Como um conjunto, não está. Nem historicamente foi construída para esse efeito por causa da Exato. NATO, não é? Sempre foi... A política de defesa da União Europeia era pertencer à NATO e trabalhar dentro desse quadro normativo da NATO. Okay. Agora aqui a segunda questão do Pedro Bugarino, livre circulação do conhecimento, novo pilar da UE, defendida no programa da IEL e do ALDE. Eu confesso, não sei se queres intervir, dizer sobre este tema, mas eu confesso que... É uma originalidade. É uma originalidade, porque eu vou explicar porquê. Pronto, percebe-se a intenção, mas as outras 4 liberdades nasceram para fazer cair barreiras que existiam de facto. Ou seja, Portugal antes de entrar na CEE em 86, quer dizer, toda a gente sabe, quer dizer, quando provavelmente muitos eram crianças, não sei se eu era criança nessa altura, para ir a Badajoz comprar caramelos, era preciso passar a fronteira, preencher papéis, etc. Não é? E se as pessoas trouxessem bacalhau, tinham que trazer bacalhau escondido, que senão tinham que pagar direitos aduaneiros. Não é? Eu, como trabalhador, para ir trabalhar para a Espanha podia me impedir de trabalhar. Com a CEE deixou de poder. Portanto, se eu tenho um emprego em Espanha, entro, vou trabalhar e têm que ser aplicados a mim os mesmos direitos que um trabalhador espanhol. Portanto, estas 4 liberdades surgiram para fazer destruir barreiras que existiam de facto. No capital, por exemplo, as pessoas tinham limites, chegaram a ter limites, eu lembro de qualquer coisa como 20 contos quando saíam para o estrangeiro, não podiam levar mais do que isso, por aí fora. Na questão do conhecimento, eu não sei se existem propriamente barreiras à transmissão de conhecimento na União Europeia. Daí a minha dúvida também em relação a este 5º pilar e ao real objetivo. Eu percebo o objetivo político, obviamente, porque enfim, vivemos numa sociedade de conhecimento. Talvez a intenção seja facilitar ainda mais a transmissão de conhecimento, mas o conhecimento é um termo muito vasto, não é? Não sei, Zé, queres acrescentar alguma coisa sobre o tema? Não, eu próprio nem percebi bem o que é que querem dizer com isso, porque existem variedíssimos programas europeus. Aliás, o Erasmus, por exemplo, pode ser uma questão de partilha de conhecimento. Os double majors entre faculdades, pode-se muito bem fazer uma licenciatura Só que no Erasmus aqui ao doutoramento, por exemplo, por causa de isso, porque é uma coisa que me interessa pessoalmente. Posso fazer doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e fazer parte dele na Holanda, em Leiden, por exemplo, que é uma faculdade muito conhecida da parte fiscal, e ficar com um duplo doutoramento de ambas as faculdades. Também há vários programas de investigação científica. Há diversos normativos também relativamente à propriedade intelectual e industrial, e até regras de registro e afins muito já harmonizadas em certa maneira. Fiscalmente, quase todos os países da União Europeia, e Portugal até tem um dos melhores modelos que existe no mundo, chamado Patent Box, que são regimes fiscais especiais para direitos de propriedade industrial e intelectual. Operações de centros de investigações, também há vários mecanismos europeus para esse efeito. Obviamente que há muito a fazer, não vou dizer que não, há muito a fazer nessa área e podemos todos desenvolver isso. As coisas têm que ser, agora, o que é que ser concretizadas. E equiparar isso a uma livre circulação, a uma liberdade de circulação dentro da União Europeia? É isso que eu não consigo perceber. Pois. É um pouco forçado. Porque eu próprio tenho dúvidas. Pois é um pouco forçado, Mesmo na questão feita pelo Partido Liberal, não só em Portugal, como no resto da campanha europeia, fiquei
a pensar um pouco o que é que seria essa liberdade de Pois conhecimento. só Tinha a ver com aumentar a patentes. cooperação, talvez. Por exemplo, a questão da educação é relevante. A educação é competência exclusiva dos Estados-membros. Portanto, a União Europeia não pode dar instruções, não pode mudar currículos, por exemplo. Aliás, houve uma questão interessante que na Polónia, que envolveu algum conflito entre a Comissão e a Polónia ganhou, e aí tinha razão, porque a Comissão não achava bem que a Polónia não excluísse os conteúdos LGBT dos currículos escolares, e a Polónia disse que isso é competência exclusiva dos Estados-membros, e tinha razão, e a questão morreu por aí. O Erasmus é simplesmente um mecanismo de cooperação, portanto é uma das áreas em que a União Europeia pode apoiar e pode complementar os Estados-membros, neste caso na transferência de alunos de um lado para o outro. Portanto, tendo em conta a sua dimensão, a União tem essa competência e pode fazer isso mais facilmente do que estarem os países entre si a criar acordos, mas continua a ser uma competência exclusiva dos Estados. Transferência de conhecimento talvez seja uma questão de eventualmente promover dentro da União maior intercâmbio científico, qualquer coisa assim do género. Mas eu acho forçado chamar-lhe uma nova liberdade, sinceramente, porque não há propriamente barreiras. Pode haver mecanismos reforçados de cooperação, eventualmente. Sim, tá, deixa-me só aqui. Será que existe efetivamente uma proposta ao Conselho para Legal Framework for a European Research Infrastructure, ou seja, efetivamente, isso é de 2008, já é bastante antigo, em que, de facto, nessa proposta ao Conselho, entre parênteses, colocam quase como uma quinta liberdade, Fifth Freedom, Freedom of Knowledge, numa maior parceria entre os Estados-membros, no âmbito dos seus sistemas de Research and Development, centros de Menos que os investigação Estados-membros científica. possam restringir a transmissão de informação científica, e se queira que pode Pois, ser isso. a ideia é melhorar o mecanismo nesse aspecto e criar-se efetivamente o que eles chamam um European Research Area, ver efetivamente no fundo é uma harmonização de regras quanto à investigação científica, não é? E nesse sentido, sim, já se avançou muito, quer dizer, esta proposta tem 15 anos, claramente não avançou, tem 15 anos, 15 não, já vai para 16. E de facto há aí muita coisa a melhorar. Agora, juridicamente, enquadrá-la como uma quinta liberdade já me Há mais uma custa questão um sonoridade, bocadinho, que é porque mais é mais sonoro. de sonoridade do que propriamente efeito jurídico vá de quinta liberdade a ser analisada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia como as outras são. E tem um impacto muito grande. Já agora, por acaso, eu não dei essa nota há bocado, porque é uma parte muito complicada do direito europeu, que é o direito europeu criado pelo Tribunal. E o Tribunal de Justiça da União Europeia cria basicamente direito. É muito normal haver regras em que dizem, isso vai contra a liberdade de circulação de capitais, então os Estados não podem fazer. E proíbe um Estado e depois se houver outro que tenha, também vai proibir naquele. No fundo, ele não cria leis, mas manda leis dos Estados abaixo. Um bocadinho uma criação de um sistema jurídico um bocadinho mais Sim, difícil e complexo. e depois a jurisprudência do Tribunal é muitas vezes vertida nos tratados e revisões que vão sendo feitas. E na lei Portanto, nacional, uma pessoa abre o código de IRS e estão lá literalmente artigos que são transcrições de decisões do TSUE. Agora temos aqui Literalmente. uma Mas outra pronto, questão que é do Pedro vou seguir. Fernandes, que é num assunto distinto. A certa altura falou-se na redução de fundos como resultado da expansão. Mas não poderia Portugal usar a zona económica exclusiva para aumentar a manutenção ou mesmo aumentar os fundos? Bem, eu faria o seguinte enquadramento. Há pouco o Pedro falou das fontes de financiamento da União, mas não falámos daquilo em que a União gasta dinheiro. Portanto, depois a União gasta esse dinheiro em qualquer coisa. Os dois grandes
As duas grandes áreas em que gasta dinheiro é na agricultura, é 31%. Isto é uma questão ainda muito polémica. Já foi muito mais. A União, como vimos há pouco, a PAC existe desde o início e a PAC consumia recursos imensos. Aliás, a IEL no programa diz que a certa altura isto aqui é uma grande, que a PAC representa 32%, eles têm aqui no programa 32%, eu tenho 31%, do orçamento da UE, enquanto equivale só a 1,4% do PIB da UE, mas pronto. Mas independentemente disto, um terço vai para a agricultura, outro terço vai para os fundos estruturais, e Portugal tem beneficiado muito de fundos estruturais. Portanto, como vimos, todos os países contribuem para o orçamento da União, mas alguns pagam mais do que recebem. Portanto, os que pagam mais, portanto, os contribuintes líquidos são a Dinamarca, a Alemanha, a Áustria, a Suécia, os Países Baixos, a Itália, a França, a Irlanda, a Bélgica e o Luxemburgo, e o Reino Unido também era um contribuinte líquido, quando fazia parte da União. Os outros Estados recebem mais do que pagam. E Portugal tem sido, desde que aderiu em 86, portanto há quase 40 anos, há 38 anos, todos os anos um recebedor líquido. Por exemplo, em 2018, tenho aqui os números, recebeu 3,3 mil milhões a mais do que pagou. Pronto. A questão é que, com mais Estados, há 9 Estados candidatos, vários não terão grandes hipóteses, acho eu, nos tempos mais próximos, como a Turquia é Estado candidato, é o Estado candidato mais antigo. É oficialmente candidato desde 99, mas já tinha apresentado a candidatura nos anos 80 e nunca mais avança. Portanto, às vezes podem demorar décadas, o processo de adesão pode demorar décadas. Mas com o alargamento, eventualmente, à Ucrânia, etc., é natural que esta situação mude drasticamente e Portugal deixe de ser um recebedor líquido. Eu não sei se a zona económica exclusiva pode aumentar os fundos estruturais que Portugal teria direito a receber, não é? Portanto, ou manter, não vejo como, assim de repente, mas também estou a pensar em direto. Não sei se o José Pedro tem alguma ideia sobre isto. Não, eu, de facto não vejo outra. Haver uma expansão, um alargamento, havendo no fundo as regras baseadas no fundo ao PIB individual de cada país, per capita e afins. Obviamente que se entram países com PIBs substancialmente inferiores ao nosso, depois quando fizer o cálculo da distribuição do bolo, o bolo fica só um bocadinho nada maior, porque esses Estados também entram no cálculo do PIB europeu e entram, eles próprios contribuem, né? Mas depois recebem muito mais do que aquilo que recebem, por isso é uma inevitabilidade haver uma diminuição de fundos comunitários para Portugal. Isto no panorama das regras atuais que existem. E aqui a questão, por exemplo, invocava o facto de usar a zona económica exclusiva. Não vejo em que medida é que a zona económica exclusiva poderia fundamentar ter mais fundos por comparação ou por defender os nossos fundos. Não vejo nenhuma ligação que pudesse utilizar isso. A ultraperiferia da Madeira fundamenta a Zona Franca, apesar de ir contra muitas coisas da União Europeia, mas não fundamenta a alocação de fundos. Até, por exemplo, na Madeira, o PIB per capita até é bastante elevado e a Madeira, a nível nacional, até recebe poucos fundos por comparação com outras zonas do país. Bem, a Zona Franca aumenta o PIB per capita e então acaba por ter uma distribuição diferenciada. Pois, Mas, e se calhar, se me permitirem, também não quero, não sei qual é o tempo, isto já vai longo, não é? Pessoas 9h30, já vamos quase em 2 horas. sim. Pois. Portanto, eu não sei exatamente qual é o tempo que está previsto, mas já agora que estamos a falar de alargamento, eu se calhar dava só aqui uma nota, acho que penso que isto é importante, não é? Quais são os países que estão na calha para entrar? Deixem-me só mais uma vez, e pela última vez, projetar aqui uma coisa rápida.
Assim, um slide um bocadinho mal feito. Bem, onde é que está aqui? Qual é? Ok, fechar. Desculpa lá, este aqui já é o que tínhamos visto há bocado, mas é um outro aqui. É este, pronto. Isto aqui tem muito texto, mas basicamente a ideia é que já ouviram, o Coutinho já falou nos critérios de Copenhaga, num discurso. Os critérios de Copenhaga foram num Conselho Europeu realizado em Copenhaga. Na altura ainda, isso foi em 93, o Conselho Europeu não era ainda uma instituição formal da União Europeia, agora é. Na altura também já havia Conselhos Europeus, mas fora do contexto da União Europeia. Os critérios de Copenhaga dizem que os países têm que satisfazer 4 critérios quando querem aderir à União, que é terem respeito pela identidade europeia, respeito pelo acquis comunitário, isto aqui é um termo em latim, mas que é basicamente, os países têm que respeitar todo o direito, comprometer-se a respeitar todo o direito que existe na União, já produzido e o que vier a ser produzido, obviamente. Tem que ter uma economia de mercado viável e a União tem que ter capacidade de absorção desse país. Depois há aqui uma série de quais são os passos que são usados para quem quer aderir, mas basicamente é isto que eu queria mostrar. Quais são os países que neste momento são oficialmente candidatos? São os países dos Balcãs ocidentais, portanto, aqueles aqui mais perto da Itália, mais perto do Adriático, a Albânia, a Bósnia, a Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia. Depois, um bocadinho mais separadas, temos a Geórgia e a Moldova, que são ex-repúblicas soviéticas e que têm regiões separatistas pró-russas. A Geórgia tem mesmo lá tropas russas estacionadas, portanto é uma situação um bocadinho mais complicada. A Ucrânia, que todos nós sabemos, está em guerra com a Rússia, e a Turquia, que tem o processo de secessão, um impasse desde 2018. O que se passou foi que nos últimos 10 anos não entrou ninguém na União e, pelo contrário, saiu um membro. Isso é uma situação nova, não é? A União tinha 28 membros, agora tem 27. A questão da guerra da Ucrânia é natural que venha acelerar estes processos e facilitar um bocadinho, mas cada um destes países tem uma série de problemas complicados para resolver, não é fácil. Sei lá, todos eles têm qualquer questão. A Albânia tem conflitos com a Grécia, tem questões com o respeito das minorias. E o E Kosovo Bósnia e também não Herzegovina. pediu para entrar. Quem? O Kosovo não tinha pedido também para Talvez entrar. não tem o estatuto de candidato. Não O tem estatuto depois é Pois, concedido exato, formalmente, eu sim. sei tudo, é comum. A Geórgia tem aqueles célebres zonas separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, mas parece que a população em geral é favorável à adesão, não é? Sim, mas Mas cada um deu, pronto, isto aqui tem, a Moldova também tem a Transnistria, que tem lá soldados russos estacionados, portanto isto aqui não vai ser uma incógnita, né? Fala-se muito em alargamento, mas cada um destes países tem vários problemas para resolver antes de poderem aderir, quer dizer, sim. nunca um país em guerra aderiu à União. Nunca um país com regiões separatistas e com tropas estrangeiras estacionadas aderiu à União. Portanto, fala-se muito em alargamento, mas daí a chegarmos à prática vai um longo passo. Sim, e também atrás do alargamento também vem quem defenda depois se há alargamento, tem que haver mais recursos da União Europeia para distribuir, tem que haver o quê? Mais impostos. Não é propriamente o reverso da medalha que nós queiramos, Uhum. mas pronto. Não sei se houver mais alguma coisa ou se queremos por aqui. Alguém tem um comentário final a fazer? Penso que não. Agradeço a participação de todos e que a discussão que tivemos, enriquecedora, tanto quem esteve aqui a fazê-la. Espero que tenha sido enriquecedora para todos. Sim, nós podíamos ter, se calhar, entrado um bocadinho mais em detalhe na forma de emissão de legislação
do Parlamento Europeu, como é que se relaciona com o Conselho, que é importante. Como estão em paridade, nós falamos muito em Parlamento Europeu porque é a única instituição da União que tem eleições diretas, universais. Mas o Conselho de Ministros tem muita importância também, portanto, como os ministros fazem parte dos governos nacionais, também, independentemente da composição do Parlamento Europeu, é importante saber que governos nacionais é que vão estar no Conselho. Imaginemos que ganha a Frente Nacional, não é a Frente Nacional agora, é a Rassemblement National, como é que aquilo se chama, em França. Não sei como é que se diz em português, Rassemblement National. Temos basicamente, no Conselho, alguém que tem um peso considerável, porque na regra do Conselho não é só um voto por país, é também os países que votam a favor de uma medida têm que representar pelo menos 65% da população europeia, a chamada dupla maioria, e, portanto, nós podemos eventualmente ter um Parlamento muito favorável a uma determinada medida, mas depois essa medida ser chumbada no Conselho porque tem lá governos com tendências mais à direita, por exemplo. Não é? Portanto, nas decisões legislativas da União, ao contrário do que acontece em Portugal, é muito importante também ver qual é em cada momento a composição do Conselho e quais são as orientações políticas de cada país, cada um dos 27 países presentes no Conselho. Há aqui uma complexidade acrescida, poderíamos ter abordado também. E agora não sei de qual, mas haverá matérias que nem sequer passam pelo Parlamento. É só no âmbito do Conselho, se não estou em erro. Sim, são aquelas que são o Conselho que decide. Mas a Não, maioria pode ser. mete o Parlamento. Mas depois é um vai e vem, são tantas camadas, e depois há primeiras leituras, que é no fundo uma primeira discussão no Parlamento, depois há uma primeira discussão Se não no passar na Conselho, primeira, depois se não vai passar à passar, primeira, vai à segunda leitura. depois Depois há um volta comitê, atrás, de conciliação. há um comitê de conciliação. Isso é Mas, depois assim, mas depois há agora uma as coisas estão segunda mais leitura fáceis. pelo Mas as coisas estão mais Parlamento. fáceis. A grande maioria da legislação é logo aprovada na primeira leitura. A grande maioria. Sim, depende de muita Estatisticamente, sim. coisa. Estatisticamente tem sido, de facto. Mas é um processo legislativo muito, muito complexo. Como envolve tantos poderes, envolve tantos Estados, é a soberania dos Estados que está ali em causa e não sou, disse não sou federalista, mas também não sou o outro lado, que é os Estados das Nações, em que basicamente só existe o Conselho e é tudo por unanimidade. Isso não é a União Europeia que temos, nem é que eu acho que deve ser. Uh, e então temos esta ultra complexidade do sistema, mas que no fundo resulta também numa maior separação de poderes e uma interdependência orgânica. Aqui a tónica é muita interdependência orgânica entre as várias instituições da União Europeia Sim. E a interdependência orgânica entre a própria União Europeia e os Estados, através do Conselho e as soberanias nacionais. É aquilo que nos Estados Unidos se chama checks and balances. Checks and balances, sim, Exatamente. Há estas instituições todas para não haver, para haver um equilíbrio, não é? Mas aumenta muito a complexidade das decisões. Aumenta a complexidade, mas quando efetivamente há uma coisa, normalmente é comumente E os Parlamentos aceita, Nacionais aplicada. também se podem pronunciar. Aliás, são obrigados a pronunciar-se São em obrigados a questões, pronunciar-se logo ao questões início. de competência partilhada. Portanto, isto é complexo. Não, Era um tema interessante a desenvolver do ponto de vista pragmático, do ponto de vista operacional. E Mas pronto, pronunciam isto sempre todos sobre se cumpriram o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, se acham que deve ser a Comissão, o Conselho a União Europeia a usar sobre aquilo, ou se devem ser os Estados. Tem essa consulta logo aos Parlamentos Nacionais. É logo uma das primeiras fases, que logo aí demora imenso tempo. Mas pronto. Muito bem. Então, não havendo mais questões, se calhar, Mas mais então dávamos aqui questões? Há aqui dávamos uma aqui por levantada. Pode ligar o som. Pedro Fernandes. é o Pedro Fernandes. Ok, já estão-me a ouvir? Sim. Sim. É só para agradecer, por um lado, e era para explicar a questão da zona económica exclusiva também. Força. Era mais no âmbito dos direitos em termos de pescas, em termos de energia e em termos da questão verde que está muito na moda e como é uma zona bastante extensa, se não seriam um bocado nesses três âmbitos
também algum argumento para poder haver mais, Fundos manter, estruturais. Receber mais. exatamente, exatamente, mas obviamente na direção de haver investimento nesse sentido, não é? Certo, sim, exato. Eu diria, Não eu era diria, só para receber e gastar não, mal como feito. agora percebendo a questão, sim, se calhar não em tanto em programas, fundos, claro, de coesão, mas se calhar em fundos específicos dentro da modalidades específicas dentro da PAC, modalidades específicas dentro de alguns programas que a União Europeia tenha, de pescas ou de ambiente, que agora está muito na moda, questões de, sei lá, pescas sustentáveis, aquacultura, sei que há uma série de programas que vão sendo criados e nesse sentido temos uma zona económica exclusiva que podemos e devemos aproveitar e não os temos estado a fazer. E sim, pode ser uma maneira de conseguir captar algo adicional, mas não será algo que podemos utilizar para fundamentar que nos fundos alocados a Portugal, aquele bolo geral que é dividido, Portugal teria direito a receber mais, mas poderia eventualmente ter alguma justificação para ter alocações específicas nessa área, sim. E devia ter, na minha opinião, acho que era É uma que eu área não sei como é importante. que são as divisões em termos de fundos e como é que eles chegam e em termos de programas. Sim, Era também por não isso que sou eu estava a especialista na perguntar. área, Não mas estou a par dessas. não, Não não sou percebo. dessa pessoa de informática, não estou minimamente a par dessas coisas. Acho que é tão Desses, complexo que não existe uma pessoa que possa dizer efetivamente que sabe aquilo tudo de fio a pavio. Acho eu que sei ninguém se muito pode pouco. arregar. Por isso é uma matéria mesmo difícil, mas Nem é, obrigado. nem é saber muito, é saber mesmo muito pouco. Mas obrigado pelo esclarecimento de qualquer maneira e nos vários tópicos. Porque para quem está muito aquém na compreensão destes assuntos, ajudou bastante a perceber mais aqui de algumas coisas que tinha uma percepção se calhar um bocadinho diferente ou que não conhecia, ou que fiquei a conhecer Claro, mais. claro. Obrigado. Pronto, então é esse o Obrigado. objetivo Sobre ti. Todos desta aprendemos conversa. aqui, todos aprendemos uns com os outros. É isso também. Partilha do conhecimento, a quinta liberdade da O União quinto, Europeia. exatamente, exatamente. Freedom of knowledge. Pronto. Se não Sendo houver mais assim, dedos no ar, mãos no agradeço, ar, então agradecemos, não é? agradeço a participação a todos e boa noite. E até uma Boa noite próxima. e Foi um gosto.